Mateus, capítulo 3, versículo 13. Ei, silêncio que eu vou pregar. Agora não, agora é a palavra. Quem vai tocar nela agora é a palavra. Quando eu for aí dar um abraço nesse moço de Piauí, eu passo por aí. Todo mundo, você também é de Piauí, todo mundo é de Piauí agora, né? Se eu falar que só vou abraçar gente de Piauí, todo mundo começa a falar com o sotaque do Piauí. Se eu falar hoje só vou abraçar baiano, oxente, meu rei, eu estava esperando há muito tempo. Gente, escuta isso aí, ó. Mateus capítulo 3. Por este tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. Eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Jesus, ele foi até João quando tinha a idade de quase 30 anos para ser batizado. Jesus é referência, igreja, sim ou não? Jesus é a única referência. E ele não foi batizado quando era criança, quando era bebê. Eu não estou criticando a religião, mas eu preciso ensinar você a ser feliz, a ser abençoado, a encontrar o caminho do reino de Deus. Agora há pouco eu falei com um ex-criminoso que alguns meses atrás eu e a bispa estivemos lá, talvez um ano, lá em Guarulhos, um pouco menos, no presídio, 6 meses, e lá deu um abraço em cada preso. E ele está aqui contando a transformação que Jesus fez. Isso me dá autoridade para ensinar a você o caminho para o reino de Deus. Porque eu não fiz milagre na vida dele, mas Deus fez. Jesus foi batizado com quase 30 anos. Isso sugere alguma coisa, igreja? Sugere, presta atenção na mensagem, tá, mamãe? Fala para ele. Sugere que uma criança não pode ser batizada porque não tem pecado. Embora Jesus não tivesse pecado, ele deu a entender que só um adulto pode ser batizado quando conhece o certo e o errado. Do contrário, ele teria sido batizado em criança, Jesus. Mas essa não é a mensagem. Não. A mensagem é que ao ser batizado, ou seja, ao tomar uma atitude, porque o batismo sugere o arrependimento, a remissão, o batismo sugere a aceitação. Quando alguém recebe o Senhor na sua vida, ele dá o passo que é o batismo, o primeiro passo. E naquele momento que Jesus foi batizado, e não aconteceu antes, aconteceu na entrega, ou seja, simbólica, porque Jesus é diferente de todos os seres que pisaram a terra. Jesus é santo, sempre foi santo.
Mas ao ser batizado, você vê lá os céus, ok, igreja? Hein, igreja? Os céus se abriram. Esse é o sonho de todo mundo, né? Esse é o desejo de todo mundo, ter os céus abertos sobre a sua vida. Não é verdade? É ou não é verdade? Quem que não quer que os céus se abram? Existe a promessa. O Senhor promete abrir os céus, as janelas dos céus, para as pessoas. E Jesus viu os céus se abrindo para ele. Ele quer que cada um aqui veja os céus se abrindo também. Isso significa Deus respondendo, Deus ouvindo, Deus te olhando, te observando. E quando o céu se abre, o que uma pessoa espera? Espera a vida mudar, transformar. Espera colher os frutos. Mas com Jesus aconteceu, depois dos céus terem sido abertos na vida dele, não ele, mas o Espírito, por ordem de Deus, o Espírito Santo, por ordem do Pai, o leva ao deserto. Veja lá. É possível que depois de um encontro com o Senhor, e depois dos céus terem sido abertos na vida de uma pessoa, ela seja levada ao deserto, ela passar pelo deserto. As igrejas não gostam de ensinar isso. Não. Atrai mais gente falar de mansão, falar só de qualidade de vida, de bem-estar, só de alegria. Tem gente que chega só alegria, fala, mas você pode chorar também. Ninguém está livre do deserto. Ninguém. Nem Valdemiro, nem você. Esse que foi levado ao deserto é muito maior que nós. Quem sabia disso? Muito maior. E às vezes o próprio pecado leva o homem ao deserto. No caso do Senhor, como ele nunca pecou, o deserto ele é necessário na vida da pessoa, essa que é a verdade. Porque se fosse depender de erro, de pecado para Jesus ir ao deserto, ele nunca teria ido. O Espírito Santo teve que levar Jesus ao deserto, porque o pecado jamais iria levar Jesus ao deserto. E ali o diabo tentou. A Bíblia chama isso tentação de problema. Tá? Em Tiago diz que Deus não tenta as pessoas com o mal. É o diabo é quem tenta. Ou seja, Deus não causa problemas, não. Então, o momento em que o diabo mais trabalha, mais sugere a dúvida e a desistência, é no momento do deserto. O diabo fica monitorando, vigiando. Quando ele percebe que você está perto do deserto, ele se aproxima. Entrou no deserto, ele começa. E ele bombardeia. Ele tenta de todas as maneiras colocar dúvidas. Não é fácil. Se uma pessoa ela não viver na fé, ela não prevalece. Se uma igreja não tiver o poder de Deus e não der essas demonstrações de poder, ela não cresce. Porque as igrejas são bombardeadas, a obra de Deus é bombardeada. Principalmente o pastor, que a Bíblia chama de o anjo da igreja. As pessoas, elas não têm o que falar de Jesus, então elas vão falar da igreja ou do líder. Enfim,
elas vão tentar de alguma maneira destruir a obra, porque é obra que mexe com Satanás. Satanás não tem poder sobre a obra de Deus, não. E ele tenta. E no caso do Senhor, ele acabou de ver o céu se abrindo. Isso sugere o quê? Conforto, segurança, hein? Quando ele viu os céus se abrindo, logo pensou: eu não estou só. Olha o Pai falando comigo. Ele ouviu a voz do Pai, não viu? Ele acabou de ouvir a voz do Pai: esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Ouvir a voz de Deus traz o que, igreja? Segurança. É ou não é? Quantas vezes você, estando fraco, ouviu a voz de Deus e se sentiu forte? Não é verdade? O próprio Daniel falou para o anjo, né? Deus estava falando com ele. Ele falou: fala, mais ou menos assim, fala, porque quando o Senhor fala, eu me sinto fortalecido. Acho que é Daniel 4, não, Daniel 4 e 10, é isso? É Daniel 10. Daniel, ele fala: ao falar ele comigo, fiquei o quê? Fortalecido. É 10, filho? Capítulo 10, né? Olha lá, o Daniel diz assim, ó, que quando Deus falou com ele, ele ficou o quê? Aí ele disse: fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. Você viu onde é que está a força do homem? A força do homem está no fato de Deus falar com ele. Você viu o que a moça falou ali? A esposa do... Como é que é o nome dele, menino? Fábio. Ela disse: eu te odiava. Hoje ela me odeia mais. Você sabe por quê? Não? Porque ela percebeu que Deus fala comigo. Você sabia disso? Sabia? O que muda... Você não muda a opinião das pessoas, mas quando as pessoas percebem que Deus fala com você, e isso é para os bispos, pastores, quando o povo perceber que Deus fala com você, o povo vai procurar você, sabia? E ela falou assim, não sei se foi ela ou uma outra que estava ali, falou: eu amo é o que está na sua vida. Quem percebeu isso? Quando as pessoas perceberem que Deus fala com você, elas vão te procurar. É assim, igreja. Não tem coisa melhor do que Deus falar com você. Eu já me senti mal, e você também, falando com alguém e a pessoa não dando atenção. Todo mundo já passou por isso. Você está falando com alguém, você queria que a pessoa respondesse: vem cá, você não está me ouvindo, não? Quem já passou por isso? Então, pior do que isso é Deus não falar com você. Teve um período muito longo que Deus ficou sem falar com os homens. Deus ficou de mal dos homens. Você já viu isso na Bíblia? Deus ficou muito tempo sem falar com as pessoas. Muito tempo. Olha lá. Não era comum. Aí ele falou com Samuel, de madrugada, né? Ele falou: Samuel. Onde é que fala que Deus não falava com as pessoas há muito tempo? Aí fala. Naqueles dias a palavra do Senhor era o quê? Muito rara. Hoje não é rara. É rara? É bem capaz de você sair daqui depois de ter ouvido a voz de Deus, chegar em casa e ouvir de novo. Hoje ela é farta, igreja. Hoje tem fartura da palavra de Deus. As pessoas não percebem, não dão valor, não atentaram para isso ainda. Mas se na época do Samuel era rara a palavra, aliás, muito rara, está
escrito ali, hoje ela é abundante. Olha lá, a palavra do Senhor. Imagina, igreja, do jeito que está o mundo, se a palavra de Deus fosse rara hoje. Já teria pegado fogo já isso aí, né? Teria explodido já. Hoje ela é abundante. É. Naquele tempo era muito rara, era difícil Deus falar. Então, quando Deus fala conosco, nós esperamos isso que aconteceu com Daniel, o fortalecimento. E Deus acabou de falar com o filho dele, com o Senhor Jesus. E Jesus logo em seguida foi parar no deserto. Normalmente não se espera isso depois de ter falado com Deus, ouvido a voz de Deus. Como você também estando na igreja, na presença do Senhor, Deus sempre falando com você, você não espera o deserto, mas às vezes Ele chega na vida da gente. Às vezes Ele chega. Você não pode impedir que aconteça desertos na sua vida, não. Mas você não pode se desesperar mesmo no deserto. Perder a esperança, se apavorar, murmurar, reclamar. Quando o povo de Israel foi parar no deserto, ele murmurou, reclamou, blasfemou. Mas Jesus não. Jesus no deserto, ele fez uso da palavra de Deus. Porque o diabo te vê no deserto, ele corre para perto de você. Olha lá. Jesus foi levado ao deserto, e quem se aproximou dele, igreja? O tentador. Tem tentador aí, meu filho? Tem tentador aí? Olha lá o tentador. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, não, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Põe no se és. Isso aí está sugerindo alguma dúvida, tá, igreja? Tá? Puxa. Igreja, presta atenção nas palavras do apóstolo. Presta muita atenção. Quando Jesus saiu das águas, houve um estrondo no céu e o Pai falou: este é meu filho amado em quem me comprazo. Naquele exato momento o tentador tentou botar dúvida em Jesus, igreja? Não. Vocês não estão prestando atenção. Você acha que o diabo consegue botar dúvida em você enquanto Deus fala com você? Claro que não. E ele sabe disso. O diabo não vai tentar você quando Deus estiver falando com você, num diálogo com você, não. Ele vai tentar você quando você estiver aonde? No deserto. Ele não quer perder tempo. Não. É no deserto. Ele vai, eu digo tentar no sentido de botar dúvidas. Se Deus realmente é com você, se a igreja que você frequenta é de Deus, se o pastor que te ensina é de Deus, e o porquê de tantas adversidades. O diabo vai começar a questionar: você é mulher de Deus mesmo? É homem de Deus? E uma vez, colocando a dúvida, ele destrói a vida da pessoa. E ele não falou com Jesus quando o Pai falava. Ele nem se aproximou de Jesus quando o Pai falava. Ele só se aproximou quando ele viu Jesus aonde? No deserto. Se és filho de Deus. Ele sabia que Jesus era filho de Deus?
muito mais fácil para o diabo tentar a gente do que o Filho de Deus, o Jesus Cristo. Mas mesmo assim, ele tentou. E Jesus disse: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Põe nisso aí, de toda palavra que procede da boca de Deus. Essa palavra que nós estamos pregando aqui, ela procede da boca de Deus? Então ela vai te fortalecer. Quando Deus falou com Daniel, Daniel ficou fraco? Ficou forte. Igreja, nunca deixe de ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus está associada à força, é isso? Está ligada à força. Ela pode-se dizer que ela é um fortificante. Lá na roça, quando a gente era menino, minha mãe levantava a pele aqui, ó. Você está com anemia, você está com verme. Eu falava: só está vendo verme aí? Eu falava: não. Mas quem já viu isso? Não? Quem já viu? Rapaz, eu não entendia, não. Minha mãe levantava assim: ó, você está com verme. Mas tem algum verme aí no meu olho? Eu falava: não. Nem aí. Ela trazia um negócio lá para mim. E depois me dava um fortificante. A gente não comia muito bem, então eu tinha que tomar um fortificante. Isso faz parte da vida, da alimentação. Lá no interior, principalmente. Tem que se tomar esses cuidados, andando com os pezinhos descalços. Os meninos que vivem na roça são vulneráveis. Por isso que desenvolvem anticorpos que os da cidade não têm. Se você levar um filhinho seu lá para o lugar onde eu andava, no outro dia está espirrando, está com febre, você sabia? E a gente ficava lá só com um calçãozinho de saco de estopa, descalço o dia inteiro, pulava dentro do rio, rolava na lama, comia goiaba podre. Isso quando que ela levantava assim e falava: tem verme. Também comia. Mas aí fortalecia a gente. Espiritualmente, não é diferente. Não. O fortificante não é a presença do Valdemir, da Francileia. Não. Tem um programa na televisão que eu concordo com eles. Eles falam assim: você é o que você come. Eu não sei se você já viu. A bispo fala: você está vendo isso aí? Não, eu gosto. Você é o que você come. E a vida espiritual é assim. Você que fica o dia inteiro com novela, filme e outras coisas, o que aquilo puder te dar, vai ser a sua vida. Você me perdoa falar isso. Mas se você se alimenta da palavra, Daniel falou: fala, Senhor, porque quando o Senhor fala, eu me fortaleço. Quando Deus falou com Jesus, Jesus se fortaleceu. Tem uma palavra que Deus fala, que o Tiago fala, que Deus não vai permitir que alguém seja tentado além das suas forças. Jesus só foi tentado no deserto porque naquele exato momento Deus o tinha o que, igreja? Fortalecido. E ele estava muito fortalecido, igreja.
embora debilitado fisicamente, porque ele estava com fome. Ele não estava com fome? Ele teve fome, ele tinha jejuado e ele estava com fome. Mas ele estava fortalecido, igreja. Porque Deus tinha falado com ele. Em algum momento você deve ter percebido Deus falando com você, através de um pastor, do apóstolo, qualquer outro pregador. Eu tenho certeza que todo mundo aqui já teve o dia que falou: hoje Deus falou comigo. Quando Deus falar com você, pode estar certo que Ele vai te fortalecer, mas não vai impedir que você passe pelo deserto. Não adianta orar assim: tira o deserto da minha vida, Senhor, porque Ele não vai tirar, Ele não vai evitar que você passe. Não. Você não vai viver eternamente no deserto, é óbvio que não. Isso eu tenho certeza. Mas eventualmente Ele virá. Presta atenção na palavra. O deserto virá. Aí você tem o quê? Um fortificante. Qual é? A palavra de Deus. E Jesus disse: está escrito, o homem não vive só de pão. O homem não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E o diabo continuou. O diabo levou ele a um lugar bem alto e disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. Como o diabo viu que Jesus estava armado, fortalecido na palavra, usou o que, igreja? A palavra. O diabo sabe que a palavra dele não tem efeito sobre a palavra de Deus. Então, ele quis combater a palavra de Deus usando a mesma palavra, porém distorcida, adulterada. O diabo usou a palavra de Deus, mas ele modificou, se você observar. Ele falou: se tu és filho de Deus, pode pular daqui, porque está escrito. Quem falou que estava escrito? O Satanás. Ele é tão mentiroso que mesmo aquilo que estava escrito, para provar que ele é falso, ele teve que modificar. Aí diz assim, ó, isso é o Satanás falando: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Continua, por favor. Passa a caneta aí nessa parte. Em branco. Está em branco, olha lá. Quando Deus prometeu guardar, isso aí estava em branco? Não. Salmo 91, versículo 11. Salmo 91, versículo 11. É a palavra que o diabo estava usando para combater Jesus, ó. Olha o que diz o Salmo 91, versículo 11. A palavra de Deus, ó. Porque aos seus anjos essas palavras de Deus aí saíram da boca de quem? Do Salmo 91. Ah, foi Deus que escreveu aquilo ali? Ele é o autor do livro, Deus? É Davi, não. É Moisés, é. Moisés. Todo mundo acha que é de Davi, né? É. Mas é de Moisés, o Salmo 90. Vê o 90 para você ver. Os salmos de Moisés são impressionantes.
Olha o que Moisés fala aos seus anjos, para que te guardem em todos os seus. Moisés passou uma boa parte da vida dele aonde? No deserto. E ele aprendeu isso. Ele fala com propriedade, ele fala com autoridade. Ele fala com autoridade porque ele convivia com assassinos, salteadores, hein? Os heteus, os amorreus, os jebuseus, escorpiões, todo tipo de besta fera. E ele disse a Moisés: Deus dá ordem aos anjos para que te guardem o quê? Em todos os seus caminhos. Aí o diabo foi buscar longe, ó. Milhares de anos antes, o diabo foi buscar. O diabo falou: agora eu vou convencer ele. O diabo falou: pode pular, porque está escrito que os anjos recebem ordem para que te guardem. O que faltou botar naquela parte em branco ali quando o diabo falou? Exatamente, cabe direitinho ali. Bicho, como é que o menino falou? O diabo é moleque. Eu nunca tinha ouvido isso não. A primeira vez, eu falei, cada uma, esse diabo moleque. O diabo é muito pior do que moleque. Será que é quando eu era moleque, minha mãe falava, você parece um capeta? Será que é por causa disso? Eu fiquei preocupado, porque quando eu era menino, minha mãe falava, esse menino parece um capeta. Mas não é isso não. Satanás, ele sabe que a única dependência do homem é esta, da palavra de Deus. Até no que diz respeito ao alimento, o Senhor disse: o homem não vive só de pão. Igreja, eu não tenho por que fazer você depender de mim, não. E a vida inteira eu ensino. E eu não sei se vocês perceberam, os bispos, os pastores, quanto mais eu ensino que as pessoas não dependem de mim, mais elas querem estar perto de mim. Quem já percebeu isso? Porque Deus faz isso. E aqueles que querem ensinar as pessoas a dependerem dele, as pessoas, ele vai criar uma espécie de repelente na vida dele. Porque é injusto isso. Eu seria injusto se eu ensinasse as pessoas a dependerem de mim. Seria injusto. Porque você pode estar 10.000 quilômetros do Valdemiro. Se você invocar o Senhor, Ele vai estar lá perto de você. E Ele vai falar com você, igreja, mesmo o Valdemiro não estando. E ao falar com você, você vai se sentir o quê? Fortalecido. Fortalecido. Deus vai falar com você. Na sua cama. E mesmo no deserto, se porventura você se deparar com o deserto, e o tentador se aproximar, não se desespere, porque assim como numa luta, aqueles que entregam o prêmio, as medalhas aos vencedores, já ficam ali preparados. Quando Jesus estava lá porfiando, discutindo com Satanás, o Pai já tinha decretado a vitória dele e os anjos já estavam por ali, espreitando.
E na última tentativa de Satanás, quando Jesus o expulsou dali, derrotando com a palavra, dizendo que só Deus pode ser adorado, quando Satanás, foi isso mesmo? Satanás prometeu a ele, ó. Então Jesus não levou ainda o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os seus reinos, é isso? Todos os reinos do mundo, perdão, e a glória deles. Ele disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Eu já ouvi dizer que se alguém adorar o diabo o faz ficar rico. Quem já ouviu isso? Isso é verdade ou mentira? Ah, é mentira? É mentira mesmo? Então esse sujeito é mentiroso mesmo, é? Será que tem uma palavra na Bíblia que diz assim, eu acho, não sei se é Jeremias, eu acho que não é Jeremias, não, acho que é Jó capítulo 41. É, Jó 41. Deus fala assim para Jó: Jó, tudo que há debaixo de todos os céus é meu. Sobrou o que para ele? Tem uns camaradas que deveriam prestar atenção nisso, porque prometem tanta coisa. Nas eleições, você liga a televisão, está lá, ó. Se você me der um voto de confiança, eu vou te dar qualidade de vida. Eu vou te dar isso. Se eu fosse político, eu ia chegar na campanha política e ia falar assim: olha, gente, eu não tenho nada para dar para você, mas se você votar em mim, eu prometo ensinar nas oportunidades lá o caminho para se prosperar, para se crescer, para se vencer as dificuldades. E o caminho vocês já sabem. Eu ia ser muito mais pregador da palavra do que um legislador, hein? Um executivo lá do poder. E era assim que os reis governavam. E quase não se fala em Deus lá. Fica aquele debate, aquela bagunça, desculpa falar. Um dia desse eu até fiquei admirado. Eu até fiquei olhando, falei, eu vou olhar para ver se eu vejo o meu amigo lá. Porque estavam quebrando os computadores, depredando o patrimônio público, não pode. Lá no Congresso, quebraram o computador lá. Eu mostrei para ela que eu fico assistindo. Então, ninguém tem nada para te dar. Se o Valdemiro te der alguma coisa, diga assim: glória a Deus, Deus entregou para ele trazer para mim. Eu provo para você. Tudo que está debaixo de todos os céus. Completa a igreja. Mas o mentiroso falou assim: se você me adorar, eu vou te dar tudo isso. Falou ou não falou? Se você não conhecer isso, você se engana. Os antigos diziam, na ignorância, fulano fez um pacto com o diabo. O diabo deu não sei o que para ele. Eu já vi gente viver na miséria. Eu mesmo já vivi. Mas eu nunca vi ninguém mais miserável que o diabo. O sujeito miserável, igreja. Mas miserável mesmo, derrubado mesmo, sabe? Miserável. Então, tábua da beirada não, ele está no fundo do poço. Ele já caiu já. Ele já caiu, está lá embaixo.
então ele não tem nada para te oferecer. Nada. Nada, nada, nada. E olha quem ele foi oferecer. O herdeiro de todas as coisas. Ele é miserável e burro, né? Porque ele mostrou para Jesus: eu te dou tudo isso aí se você me adorar. Com quem que ele estava falando? O herdeiro. O herdeiro não é dono? É. Ele estava falando. Jesus era o dono. Porque a Bíblia diz que ele é o herdeiro. E eu e você somos o que dele? Herdeiro é o que? É o filho que vira dono, é isso? E co-herdeiro? Herdeiro do herdeiro. Olha lá, ó. Olha o que nós somos, ó. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, sócios de Cristo na herança. É isso? Então, o diabo não pode dizer para você, ó, esse ano, escuta isso, ó. O diabo está de roubada. Ele não pode dizer para você: esse ano vai ser de crise na sua vida. Que crise? Você não é o dono? Se você é dono, se você é co-herdeiro com Cristo, é sócio de Cristo. Eu sou sócio de Cristo na herança do Pai. Jesus me incluiu também. Que coisa linda, né? Eu já vi herdeiro entrar na justiça para ficar sozinho. Ele não pode, porque ele não é muito irmão meu, entendeu? No caso de Jesus, não. Jesus conversou com o pai e falou: pai, o senhor está me dando tudo isso, dá para botar o Valdemiro também? Que coisa, hein? É isso aí, ó. Olha lá. Dá para botar? E aí, botou o Valdemiro, botou você. E a coisa é tão grande que tem riqueza para todos, tem prosperidade para todos, tem vitória para todos. O diabo não pode te seduzir. Tem uma música assim que eles cantam, né? O diabo não pode te seduzir, sabe por quê? Porque tudo que há debaixo de todos os céus, o Senhor diz o que? É de quem? É de quem, igreja? É dele, ó. E aí você é herdeiro dele, você viu lá? O diabo não tem nada para dar para ninguém. Tudo. E também não adianta nenhum homem se apresentar e falar: eu mudo a sua. Muda nada, nem você não muda nem a sua própria. Isso é conversa fiada. Tudo que há debaixo de todos os céus pertence. Mas o diabo tentou. Ele viu Jesus debilitado fisicamente, sem conhecer o estado de espírito. O diabo pode ver você triste, bicudo. Você estava na vigília? Quem não foi na vigília, não foi? Faz assim. Não, levanta a mão. Você levantando devagarzinho por quê? Quem não foi? Eu sabia. Quem assistiu em casa? Pipoca. Joelho no chão. Gente, nós falamos sobre isso.
O diabo pode ver você triste, e ele vai se aproximar para tentar. Mas uma coisa ele tem que saber: que você está no testamento do Pai e não abre mão. Não abre mão. Ele tem que saber disso. E o que caracteriza isso? É o grau de comunhão. Porque quem está no testamento é o que de Deus? É filho. E o filho, ele não se aproxima do pai para beijá-lo, abraçá-lo, para falar com ele, pedir a bênção, só com o interesse de receber isso ou aquilo, não. O filho, ele tem a necessidade de manter comunhão com o pai. O filho tem que ouvir o pai. O mundo está diferente. Hoje os filhos querem educar os pais. Sabia? Mas está errado. E na relação com Deus, tem que ser assim. Um filho não pode barganhar com o pai. E nem é preciso, ele já está no testamento, ele já é herdeiro. Se você quer saber, se o filho já está no testamento, ele nem precisa pedir nada para o pai. Se ele pedir, o pai não vai se zangar. O pai dá a ele essa liberdade. O nosso pai nos dá liberdade para pedir. Mas eu vou ser sincero para vocês. No passado, quando eu era neófito, eu pedia muito, igreja, para mim. Mas tem muito tempo que eu não peço nada para mim. E se eu disser a vocês que hoje eu recebo muito mais do que quando eu pedia para mim? Isso faz parte da relação filho e pai, pai e filho. Quem entende o que eu estou falando? Igreja, para se tirar as coisas maravilhosas de um pai, basta tocar o seu coração, agradá-lo, enchê-lo de alegria. Quem concorda? Tem muita gente aqui que é mãe, é pai, é a mesma coisa. Seu filho consegue tocar o seu coração, ele precisa pedir alguma coisa para você? E se ficar no silêncio, você fica até preocupado. Minhas filhas ficam tão caladas em relação a isso, que eu falo para a mãe delas, para a bispa: vê se essas meninas não estão precisando de alguma coisa. Eu mesmo chego: vocês não estão precisando de nada? Não, pai. Esse dia eu falei para a Juliana: não. Elas ficam tão caladas, não sei se é porque eu prego muito isso, entendeu? Não. É porque elas sabem que basta alegrar o coração do pai, que o pai dá até aquilo que não pede. É isso. Então, com Deus, igreja, esse negócio de ficar brigando com Deus, botar contra a parede, ficar numa guerra com Deus, isso é besteira, igreja. Isso é errado. É errado. O moço que era drogado estava falando aqui, né? Qualidade de vida. Ele falou tão bonito que eu fiquei emocionado. Eu não estou vendo ele. Não é esse não. Esse é o que estava preso, que falou também muito bem. Mas é um moreno que falou assim, que está prosperando. Ele era drogado, não era? Olha ele lá. Ele falou: Deus tem me dado tudo. Não podia sair, não podia passear, ficava triste. Hoje não. É isso que Deus quer para nós, igreja. Qualidade de vida, mas sem estresse. Sem aquela guerra, né? Eu consegui arrancar da mão dele. Nada. Arrancar nada, precisa arrancar não. Ele entrega para você. Quando Jesus saiu das águas, ele olhou e falou: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho o quê? Prazer.
Deus quer ter prazer na sua vida. Você acha que se as minhas filhas não deixarem eu dormir, ficarem me amolando a noite toda para eu dar alguma coisa, eu vou acabar dando. Mas eu vou dar com a cara, e vou dar bronca, e nem vai dar certo. É diferente. O povo de Israel fez isso, Deus acabou dando. Ele falou: tá bom, eu vou dar carne, eles vão comer carne, vai sair pelo nariz. Deus se aborreceu com eles. O legal é o pai olhar para o filho e falar: meu filho amado, minha filha amada. E Deus olhou para Jesus e falou: este é meu filho amado. Mas isso aí evitou o deserto na vida dele, igreja? Não. Mas lá no deserto ele se manteve firme. E no final das contas, o que aconteceu, igreja? Mostra lá. Os anjos os serviram. É isso. O deserto pode vir, mas os anjos vão nos servir, igreja. Igreja, profetizaram que 2016 vai ser um deserto, igreja. Eu estava em casa vendo uma reportagem, eu vi pessoas de várias partes do mundo falando em relação principalmente ao Brasil, a economia mundial, mas principalmente ao Brasil e outros países. E teve um que usou essa expressão, desastre econômico. Está tendo uma revista, desastre econômico, uma revista americana. Ou seja, profetizar o deserto. Naquele momento eu falei assim: Senhor, que coisa linda. Se você me ver falando, você fala assim: o homem está maluco, porque ele está vendo televisão e começa a falar sozinho. Eu estou repreendendo aquilo ali. Eu falei: Senhor, que coisa linda. Se eles estão dizendo que o deserto vai vir agora em 2016, essa é a oportunidade para eu e o meu povo participarmos do banquete dos anjos. O banquete dos anjos. É isso. Jesus não tinha jejuado 40 dias, 40 noites? Igreja, eu acompanho assim e vejo que Jesus gostava muito de comer peixe. Quem já percebeu isso? Eu imagino que depois de jejuar 40 dias, Jesus imaginava uma garopa grelhada, uma tilápia, uma pescada, hein, igreja? Hein, uma corvina ao forno, com batatas, arroz branco. E aí, Jesus foi parar no deserto. Deserto não tem nada disso, igreja. Nem batata não tem, tem? Tem nada. Nem escorpião torrado tem? Mas ele não reclamou. Não. Aquilo lá soava assim, ó. Aquilo lá ficou nos ouvidos dele, ó. Filho amado em quem eu tenho prazer. E ele começou a combater o Satanás com a palavra. Está escrito, a palavra é essa: adorar só a Deus. Mostra lá o que aconteceu no final. Os anjos, o que, igreja? Os anjos o quê? O serviram. Sabe que é exatamente o que vai acontecer. Alguém vai declarar: ó, todo mundo está no deserto. Aí eu e você já começamos a amarrar o avental. É avental? Guardanapo? Como é que chama? Babador, não?
foi Vador, não. Vador não, tá doido? Tá errado, né? Aí alguém lá em casa fala, esse homem é maluco, o que ele está fazendo? Ele vai comer agora, ele está em jejum? Não, igreja, deserto para mim só serve para isso, para o banquete dos anjos. É doido, é? Banquete dos anjos.